Bom dia, graça e paz. Eu sou Kátia Bruno e estamos aqui para a oração da manhã. Você já se inscreveu no canal? Ainda não se inscreveu? Então se inscreva. Não esquece de ativar as notificações para você receber todos os dias, de segunda a sexta-feira, o vídeo com a oração da manhã. Também tem vídeos com ministração da palavra e muito mais. Se essa oração e essa reflexão abençoar a sua vida, no finalzinho compartilha com alguém que precisa também ouvir essa palavra. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus que está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Uma história de um grande mover de Deus em favor do seu povo. Nós vamos ler apenas alguns versículos, mas depois leia todo o capítulo para você entender o capítulo 18 e o capítulo 19, para que você compreenda toda a história. Nós vamos ler nos versículos 15 e 16, que diz assim: Ó Senhor, o Deus de Israel que está entronizado entre os querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra, sim, Tu criaste os céus e a terra. Inclina os Teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os Teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Versículo 19 diz assim: Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente Tu, Senhor, és Deus. Eu acho essa história tão linda. A Bíblia fala que o rei Ezequias, ele recebeu uma ameaça do rei Senaqueribe. Senaqueribe era um rei da Assíria, no qual naquele tempo a Assíria estava com grande fama. A Assíria estava devastando todos os reinos ao seu redor. Com um exército poderoso, com armas poderosas, a Assíria estava conquistando todos os reinos e destruindo tudo aquilo que se opunha diante dela. A Assíria, então, estava com a fama de que era invencível. E o rei Senaqueribe, ele manda uma carta com mensageiros ao rei Ezequias para dizer para esse rei se entregar, porque se ele não se entregasse, ele iria fazer como fez com todos os reinos que estavam ao seu redor. Ezequias sabia da força do seu exército, que era muito pequena diante da força do exército de Senaqueribe. Mas o que o rei da Assíria não sabia era que Ezequias tinha o general dos generais em seu favor. E Ezequias então apresenta aquela carta diante do Senhor. E Ezequias, é interessante que Ezequias lê a carta para o Senhor. Ezequias conta para o Senhor tudo o que estava escrito naquela carta. Todas as ameaças, a afronta ao Deus de Israel. E ali ele diz: Senhor, nos livra desse rei. Senhor, tenha misericórdia de nós. Abre, Senhor, os seus olhos e vê. Abre os teus ouvidos e ouve. E o Senhor atendeu a oração de Ezequias. Olha só. Ainda no capítulo 19, no versículo 35, olha o que diz. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Uau! Presta atenção! Naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios. Os soldados já estavam ali acampados para invadir Jerusalém. Foi quando então Ezequias ora, pede ao Senhor livramento, o Senhor envia seu anjo
E ali ele destrói 185.000 soldados e ainda sobraram sobreviventes. Diante dos olhos humanos, não teriam nenhuma chance. Diante dos olhos humanos, o exército de Ezequias não tinha chance alguma contra o exército de Senaqueribe. Mas Ezequias contava com o general dos generais e o seu exército poderoso. Quando ele pediu socorro ao Senhor, quando ele se humilhou diante do Senhor e pediu livramento e socorro, o Senhor veio ao encontro daquele rei e o seu povo. O que nós aprendemos com essa história hoje? Olha, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, não sei quais são as afrontas, não sei qual é o exército que você tem que enfrentar. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje, qual é a guerra, qual é a batalha. Não sei qual é a afronta do inimigo contra a sua vida. Não sei qual é a fama do seu inimigo. Mas de uma coisa eu te garanto, e uma coisa eu tenho certeza, que jamais existiu, jamais existirá um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus. Não há exército que fique de pé diante desse nosso Deus. Não há nenhuma guerra que ele não possa vencer, independente da sua capacidade, independente da sua força, independente de como você está hoje. Se você fizer como Ezequias, se você se humilhar, entregar para o Senhor e falar: Deus, me socorre, Deus, tenha misericórdia de mim, pode ter certeza que assim como ele enviou um anjo para lutar em favor do povo de Deus, ele também vai enviar anjo em seu favor para vencer as suas batalhas. A única coisa que você precisa fazer é guerrear em oração, guerrear no mundo espiritual, porque é assim que nós vencemos as nossas guerras. É com o nosso joelho dobrado, é com as nossas mãos levantadas, é falando com aquele que pode, porque operando Deus, ninguém impedirá. Portanto, nesta sexta-feira, hoje, dia 11 de agosto de 2023, eu quero te encorajar a suplicar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não há força que supere o poder do nosso Deus. Não há gigante, não há batalha, não há soldado, não há exército que seja páreo para o nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Jesus, nós acabamos de ler, Senhor, uma história maravilhosa, uma história de milagre, do qual o rei Ezequias e o seu povo viveram. Uma história de livramento, uma história, Pai, do qual conta mais uma vez o seu poder. Uma das histórias fantásticas no qual prova o quão poderoso o Senhor é. Quando o Senhor está operando, ninguém pode impedir. E mais uma vez o Senhor confirma nessa história que não há Deus maior que o Senhor. Quem é Deus como o Senhor? Quem é poderoso como o Senhor? Não há. E é por isso, meu Senhor, que nós te agradecemos, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que venceu a morte, Tu és aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Ah, Jesus, nós te clamamos nesta manhã. Meu Deus, quantos gigantes têm se levantado. Senhor, quantos soldados, quantas guerras nós temos enfrentado. Quantos exércitos inimigos têm, Senhor, se acampado ao nosso redor, ao redor da nossa família. Quantos exércitos inimigos estão
bravejando, estão confrontando, estão afrontando a nossa vida, a nossa família, afrontando ao Senhor. Assim como Senaqueribe estava afrontando o Senhor com aquela carta que ele mandou a Ezequias. Quantos inimigos têm se levantado com afrontas, com ameaças? Ah, Senhor, mas Tu és aquele que vê todas as coisas. E como Ezequias pediu, abre os teus olhos e vê, abre os teus ouvidos e ouça. Ouça a afronta que o inimigo tem levantado contra nós. Ouça, Senhor, as afrontas. Veja, Senhor, tudo aquilo que o inimigo está pensando que vai fazer. O inimigo talvez está se vangloriando de que tem mais força, tem mais poder. Ah, Senhor, mas Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és o grande eu sou. Tu és aquele que venceu as batalhas em favor do seu povo. Tu és aquele que continua sendo o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Então, Pai, nós cremos que não importa o tamanho do exército do inimigo, nós cremos que não importa o tamanho da afronta, o tamanho da força que esse inimigo tenha, nós sabemos que o Senhor tem maior poder. Então, Pai, contempla, Senhor, contempla, ouve a oração desta pessoa que ora comigo, esta pessoa que está enfrentando, Senhor, batalhas tão difíceis, batalhas tão terríveis, a ponto dela pensar que não vai dar conta, que não vai resistir, porque está muito grande essa batalha. O exército inimigo parece ser muito maior. Ah, Senhor, abre os olhos dessa mulher. Abre os olhos dela para que ela veja que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o exército inimigo. Sim, Senhor. Que vejamos a sua glória, que vejamos o seu poder neste dia. Senhor, essa mulher que está enfrentando batalhas no casamento, está enfrentando batalhas com os filhos, está enfrentando batalhas, ó Deus, com a família, está enfrentando batalhas no trabalho, está enfrentando batalhas com os vizinhos. Senhor, eu sei que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam. E esses demônios, esses adversários que temos, usam pessoas para nos afrontar. Pessoas que têm sido usadas como ferramentas nas mãos do inimigo para nos afrontar, para nos desanimar, para humilhar, para dizer que nós não vamos dar conta, que não vai dar certo. Ah, Senhor, revela-nos a Tua glória, revela-nos o Teu poder. E assim como o Senhor foi com o povo de Israel, assim como o Senhor honrou a vida de Ezequias, Senhor, nós nos humilhamos e nos colocamos diante do Senhor e sabemos que não há Deus tão poderoso quanto o nosso Deus. Pai, assim como Ezequias disse, salva-nos do poder do inimigo, então todos saberão que somente Tu, Senhor, és Deus. É assim que oramos nesta noite, é assim que cremos, porque sabemos que o Senhor é poderoso. E assim, Pai, nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Assim oramos e Te agradecemos, certos de que as nossas batalhas o Senhor vencerá por nós. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Você crê nesta oração? Você crê? Então, em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado e creia que o Senhor pelejará por você nesta batalha. E assim como Ele falou para Ezequias, nesta batalha não tereis que pelejar, assim também Ele fala conosco neste dia. Compartilha esta mensagem, esta oração com alguém que você sabe que também está enfrentando batalhas. Envie essa mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Envie nos seus grupos do WhatsApp que você tem permissão para compartilhar. Abençoe o dia de alguém. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.